mas eu vou passar o link para todos os que desejarem, e aí nós vamos conversar um pouco. Haverá alguns amigos, pastores, pastoras que vão interagir comigo, junto com os nossos pastores também. Vai ser um tempo muito bom, ok? Alguém diz amém aqui? Eu acredito que são esses os avisos que eu precisava dar, e eu quero ir para a segunda parte, penúltima parte desta mensagem, como saber que eu cresci. E quero para isso ler palavras do apóstolo Paulo, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Você pode terminar esse verso comigo? Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, o Cristo. Vamos juntos? Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Como saber que eu cresci? A palavra de Deus, ela vai nos dar algumas identificações para saber se a gente está crescendo ou não. Você nota que está crescendo quando você começa a perder algumas roupas, quando você começa a perder alguns sapatos. Você fala: esse sapato não me serve mais, essa roupa não me serve mais. Esse é um sinal que você está crescendo. Mas na vida espiritual, como você identifica que você está crescendo? Como nós nos identificamos? Como a gente consegue identificar que nós estamos crescendo? Ontem no Summit, todas as mensagens foram deliciosas, foram maravilhosas. Duas especialmente marcou muito o meu coração, e uma delas foi do reverendo Hernandes Dias Lopes, que confrontou muito o nosso coração. O meu coração, pelo menos, foi confrontado. Porque a ovelha que mais precisa de ajuda é aquela que você olha no espelho. Essa é a ovelha que precisa de ajuda. Essa é a ovelha que precisa ser confrontada. A mensagem do Evangelho, que prega apenas a grandeza das conquistas e não te confronta, te faz próspero, mas irresponsável. Uma mensagem que só te confronta e também não te leva ao conhecimento de ter e ser abençoado aqui na terra, também pode te fazer radical, pode te fazer extremamente rude. Então, encontrar um equilíbrio nisso. Como a gente consegue identificar que a gente está crescendo? Quando a gente consegue ter essa percepção de crescimento, a nossa vida espiritual, ela toma um rumo distinto. A palavra de Deus é clara quando afirma, e Paulo está escrevendo, dizendo: vocês precisam alcançar. Fala de processos, fala de caminhada, a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a fim de que cheguemos à maturidade, atingindo a plenitude de Cristo. O que ele está dizendo é que você, eu, nós temos que deixar a nossa vida de criança. Eu já vi criança com a boca cheia de bolo, e você pergunta:
quem comeu? E ele diz, ele, com a boca cheia de bolo. Porque é mais fácil transferir responsabilidades. Então, o primeiro princípio que você precisa entender para saber se você, eu, nós estamos crescendo, é quando a gente para de transferir a culpa e começa a ter um senso de autorresponsabilidade. Quando a gente para de dar desculpas e começa a assumir. No último lockdown, nós tivemos mínimo 30% de pessoas que aproveitaram, aspas, para o aproveitamento do lockdown para se afastar das coisas de Deus. Na verdade, o que eles queriam era uma desculpa. Eles queriam apenas um álibi. E quando eu não assumo as minhas responsabilidades e eu transfiro, eu estou simplesmente me mantendo imaturo, me mantendo infantil, rejeitando o crescimento. Quando eu não digo, eu errei, quando eu não digo, eu me equivoquei, quando eu não volto, eu não dou ré, eu não peço perdão, ou eu não mudo o caminho, quando eu transfiro e culpo A, B, C, eu vejo gente que é frustrado na família, e quando você vai apontar uma orientação, um conselho, e apontar o norte para essa família, então, para não justificar de forma correta, ou até sabem aonde é o problema, mas preferem olhar para o passado e dizer, pastor, eu sou violento porque o meu pai era violento, eu sou bruto porque minha mãe era bruta, eu sou rude porque a minha avó era rude, então a minha avó gerou minha mãe rude, minha mãe me gerou rude, e eu sou rude por causa do meu ontem. Enquanto a gente não parar com essa coisa de transferir responsabilidades e não assumir as responsabilidades, a autorresponsabilidade é o que nós precisamos para ser manifesto como filhos maduros. Você que tem filho menor, o Gustavo aprendeu a dirigir com menos da idade autorizada pela lei para dirigir. Então ele tirou a carteira, aquela carteira provisória que podia dirigir acompanhado de alguém que tivesse a carteira full, a carteira a completa. Não é completa a palavra, mas é a carteira a full. E aí, ele podia dirigir, só que eu precisei comprar uma plaquinha para colocar no carro, para identificar que quem estava dirigindo era alguém com uma carteira provisória. Ô Lucas, que bom te ver, meu filho. Uma carteira provisória, e quer dizer o quê? Que se ele batesse o carro, ou se ele fizesse, ou se envolvesse em qualquer problema no trânsito, quem era o responsável? Era eu. E porque o responsável era eu media quando deixava. Vai comigo, presta atenção, você não deu seta, olha para a direita, o que você fez? Para, segura, meu pai, já notou? Mas é que precisava entender que a responsabilidade não era dele. Se acontecesse qualquer incidente, fora o damage, fora o problema, qualquer outro problema, a responsabilidade era do maior. Até o dia que ele pegou a carteira completa, full. Aí, meu filho, agora é você. Mas tem gente com 50 anos de crente ainda quer ficar dependendo de alguém, dirigindo com a carteira, e aqui eu estou falando de forma ilustrativa,
Ele não quer assumir a responsabilidade. Ele quer que qualquer dano da vida dele seja a culpa de outro. Eu não sou um homem de oração porque minha igreja não faz vigília. Faça na sua casa. Entra meia-noite no seu quarto, fecha a porta e ore até às 6 da manhã. Sai de lá com as perninhas bambas assim, ó, de tanto ficar com o joelho dobrado. Mas pastor, o senhor é contra a vigília? Não, eu não sou contra a vigília. Inclusive nós fazemos. Quando é permitido e quando tem interesse de alguém e de algum ministério, se faz. A questão é que eu não posso ser movido pelo coletivo. Eu preciso ser movido pelo individual. Porque eu posso crescer no coletivo, mas crescer no coletivo pode fazer que as minhas ramas sejam misturadas com ramas que estão frutificando e as minhas apenas têm folhas. Eu quero crescer como indivíduo, eu quero crescer como gente, eu quero crescer como homem de Deus, como mulher de Deus. Então eu vou provocar o meu crescimento. Veja o que Daniel e os seus amigos fizeram. Esse é o posicionamento de gente que entende que quando você para de transferir responsabilidade, você cresce. Daniel diz, Daniel contudo decidiu, alguém grite, decidiu, diga. Não, grite, diga. Decidiu. Quando você decide, quando você assume, veja o texto, ele decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Eu decidi, pastor, é que eu estou fumando porque os meus fumam. Eu vou para a balada porque os meus amigos vão. Eu vejo gente que diz assim, eu nem queria. Pastor, olha, eu nem gosto de fumar maconha, mas os amigos estão ali, eu acabo. Piolho. Que gosta de viver da cabeça dos outros. Gente que não tem postura diz, não. Mas você não vai fazer porque você é crente? Não vou fazer porque eu sou maduro. Porque a sua igreja não permite? Não tem nada a ver com a igreja. Tem a ver com maturidade. Eu vejo pais desesperados porque os seus filhos estão se desintegrando daquele grupo sociofamiliar, daquele grupo de amigos dos seus amigos, estão se distanciando, indo para coisas que você não gostaria que fosse, e aí entra o desespero, e é claro, como pai, como mãe, a gente se desespera, a gente, o que a gente pode fazer? Mas nesse caso, você só pode fazer o quê? Orar a Deus e dar o exemplo, posicionando-se. Tem pai que diz, você tem que ir para a igreja. É que ele ainda não criou coragem de dizer, mas ir na igreja igual você vai reclamando? Mas ir para a igreja igual você, que sai de casa nervoso, brigando com todo mundo? Eu prefiro não ir. Porque você decidiu ter uma vida cristã desse jeito. E você acaba transparecendo, ensinando. A escola não é educadora dos nossos filhos. A igreja não é educadora dos nossos filhos. Nós, como pais, somos os educadores oficiais dos nossos filhos. E o ofício do educador é dar exemplo primeiro e depois a matéria.
Ora, eu despeço os meus filhos para a escola e eu não posso acompanhá-los dentro, eu não posso ir, induzir o professor ou conduzir a matéria. Eu não sou o professor, eu não posso saber qual é a índole do professor ou da professora, a ideologia dele ou dela, da escola, do que está por detrás daquela instituição. Eu não sei. Mas eu posso, dentro da minha casa, ser exemplo para os meus filhos e dizer: esse é o caminho. E a Bíblia diz que ainda quando for velho, não se desviará dele. A gente tem uma vida cristã madura e a gente vai gerando maturidade para os nossos filhos. Então os seus filhos sabem que você não é um radical. Sabe que você não é um tirano. Mas os seus filhos sabem para onde você caminha. Meu pai é maduro. Não podre. Maduro. E como é que a gente sabe que está crescendo? Quando a gente para de colocar a culpa nos outros. Eu vejo pais que quando vêm buscar conselho dizem: não, meus filhos estão ficando assim por culpa da escola. Eu, com todo respeito, eu preciso te dizer isso, para você aqui que está presencial e para os que estão online. Seu filho não vive numa bolha. Você não vai conseguir, para com essa ilusão, você não vai conseguir estar com o seu filho em todos os lugares e todos os tempos. Então, maximiza o tempo que você está com ele e instrui o quanto você pode. Coloque-o na mão de Deus, ore por ele, seja exemplo e deixe ele. Ele vai precisar, ele vai se envolver, vai se comprometer com outras decisões, vão ter que estudar, vão ter que ir para uma universidade que geralmente é carregada de uma ideologia, numa escola é carregada com uma outra ideologia. Pega um professor que tem uma outra ideologia, pega um outro professor que tem uma outra ideologia. Não importa onde o meu filho está, ele será como a corça. Ele vai pisar na sujeira, mas vai se manter limpo. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui que recebe essa palavra? Sabe, eu penso que a gente precisa entender isso. Sabe, para de ficar dizendo que a culpa é do fulano, do ciclano, do beltrano. Não, pastor, eu sou nervoso assim porque... Para de dar desculpas. Aproveita que você está de máscara, ninguém está vendo mesmo assim. Grita, para de dar desculpa. Diga, vai, para de dar. Agora vira o rosto para onde você quiser e fala de novo. Para de dar desculpas. Para de ser Caim. Caim, quando Deus disse para ele: cadê seu irmão? Aí ele disse: e eu sou lá tutor do meu irmão para saber onde ele está? Quando ele deveria dizer: meu irmão, eu matei. Para de transferir responsabilidade para outros. Por que você não vem na igreja? Agora nós estamos em lockdown. Por que você não vem na igreja? Não, pandemia. Eu respeito a pandemia. Escute isso. Eu respeito a pandemia. Eu não minimizo a doença, eu não minimizo o problema em nenhum sentido. Os funcionários da igreja sabem disso, os pastores da igreja sabem disso. Eu não minimizo, eu não brinco com isso. A igreja tem tomado todas as medidas de segurança possível para ter você aqui com segurança possível. Mas você vem dizer para mim que não vem na igreja pelo Covid e pega ônibus. Você quer dar um migué em quem? Mas pastor, o trabalho é essencial. Aí está a resposta correta. Porque aonde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. A igreja nunca foi essencial para você. Essa é a resposta honesta. Para de ser Adão.
E Adão, o que você fez? Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Para de culpar a mulher. Para de culpar a mulher. Por que você não assume isso, Senhor? Fui eu. Pisei na bola. Fui eu. Aconteceu uma situação comigo muito ruim, mas eu preciso compartilhar. Eu por um tempo sofri muito com pânico e o medo de voar de avião. Nunca testei de outro jeito. Aí eu entrei no avião, só que eu tomava um remédio para poder viajar. E esse remédio depende do dia, porque era assim, ele me deixava prostrado. Então eu tomei o remédio, entrei no avião. A hora que eu sentei, eu já estava nas estrelas vendo assim já. E aí o cara do lado começou: Senhor, o cinto de segurança. Eu falei: já coloquei. Senhor, o cinto de segurança. Eu já coloquei. Porque eu estava naquele, tô dormindo, não me incomoda, sabe aquele? Aí ele foi duro comigo. Falou: o senhor está com o meu cinto. Hã? Oh, desculpa, irmãos. 2h30 sem olhar para a direita. De vergonha. Quando o avião chegou, o sono foi embora, o pânico foi embora, foi tudo embora. Eu fiquei com o olho fechado, mas sem vontade de dormir. Era de vergonha. Vergonha. Em vez de olhar para ele e dizer: desculpa. Eu fiquei tão envergonhado que eu não dei desculpas. E isso é um perigo, porque você culpa a vergonha para não pedir perdão. Falsa humildade. Aconteceu comigo. Descemos do avião, vamos embora. Estou na esteira, chateado. Estou pegando a mala. Bastante gente do lado. Quando eu peguei a minha mala, puxei a minha mala e trouxe uma malinha pequenininha que eu dei com a mala numa pessoa que estava atrás assim. Puxei. Falei: desculpa. E quando eu dei, assim, Deus guia a carona dele assim, dizendo: você não está contente, né? Você tirou meu cinto, quer quebrar meu joelho, você não... E aí eu falei: poxa, me perdoa, cara. É o cinto, é a mala, desculpa. Ele bateu no meu ombro assim e falou: relaxa, eu já fui como você. Você tem alguém aí do lado da sua família que está do seu lado aí? Vira para ele e fala assim: relaxa, eu já fui como você. Eu peguei um trauma, que toda vez que eu vou colocar o cinto do avião, eu checo bem. Às vezes eu estou do lado da janela, não tem ninguém. Mas mesmo assim eu checo se não tem 2 cintos. Para de dar desculpas. Para de ser igual Moisés, que disse: eu não posso porque eu sou gago. Eu não estou perguntando se você é gago. Eu só quero que você não transfira para ninguém. Assuma a sua gagueira e deixa eu te usar. Seja como Pedro, que mesmo tendo a possibilidade de andar sobre as águas, e esse foi o comando de Cristo, ele submergiu, ele foi afundando, mas ele estendeu a mão. Ele disse: pega aqui na minha mão. Humildade para estender a mão e dizer: estou me afundando. José teve todas as possibilidades de dar as justificativas, as mais justificáveis, as mais plausíveis. Ele poderia dizer: o problema foi meus irmãos que me venderam, o problema foi meu pai que depositou em mim preferencialismo,
o problema foi meus irmãos, o problema foi o governo, o problema foi isso, me venderam, me jogaram num buraco, me deram como morto. Quando ele teve a possibilidade de continuar procrastinando, deixando para o outro dia resolver problemas que tinha que ser resolvido naquele momento, ele podia dizer para os seus irmãos, ocultar sua identidade, nem dizer quem ele era, mas ele olhou para os seus irmãos, que não sabiam que ele era o governo. Ele disse: eu sou José. Eu sou José. Você é José? Sim. Então você pode fazer o que você quiser conosco. Posso, mas porque sou maduro. A melhor casa, o melhor terreno, as melhores propriedades do Egito, traga meu pai, porque eu quero dar a ele, e eu quero que vocês usufruam, não de um pseudo castigo, de um demagogo, de um hipócrita, de alguém que procrastina e que não tem autorresponsabilidade, mas de alguém que decidiu crescer. Por quê? Porque Deus não vai te dar. Escute isso. Isso aqui não se aplica para nós, mas é só para refletir. Você lidera uma célula com 10 pessoas e você está bravo com 9. Você está bravo com 9 você está chateado, bravo, porque de repente ele não entrou na sala, ele não foi no pequeno grupo. Você está e você fica pedindo às nações. Você acha que Deus é louco? Você acha que Deus perdeu o juízo? Ele te deu 10 pessoas para cuidar, você está pinga-fogo com 9. E Deus vai te dar as nações, para você ficar irado com as nações? Faz sentido? Deus te deu uma casa, uma esposa e alguns filhos. Uma esposa e alguns filhos. Você não tem paciência com essa esposa, uma única, sua. Você vai ter paciência com a noiva de Cristo, que nem é sua. Nós precisamos de uma reforma. Nós precisamos de uma reforma. Deus te deu um filho e você fica com um. E você diz: dá-me filhos, Deus. Deus, eu quero muitos filhos. Aí Deus olha para você e diz: quer? Mas por que você não cuida desse único que você tem? Não paga pensão para esse único aí? Não foge das responsabilidades? Tem alguém aqui? Não foge não, já estou terminando. Vamos ficar locking down daqui um pouco. Pare de justificar e transferir responsabilidades. E você cresce. E você amadurece. Segundo, a gente só aprende a crescer e sabe que cresceu quando a gente aprende a trocar o meu pelo nosso. Conjugar esse pronome de forma correta vai fazer toda a diferença. Jesus nos ensinou na oração. Ele disse assim: Pai meu que estás no céu. Foi assim que ele ensinou. Ele disse que o Pai é nosso. Se o Pai é nosso, as bênçãos são nossas. Você já notou? Isso aqui não acontece aqui, mas só para a gente discutir. Que quando é luta, você liga para todo mundo. Ora por mim, irmão. Irmão, estou na prova. Ora. Mas quando é o churrasquinho, quando a picanha está... Você coloca no fly mode. Fly mode.
Ninguém me ligue agora, porque vai que na ligação sente o cheiro. Por que a luta é nossa e a vitória é só sua? Muda isso. Não, porque eu sou cheio do Espírito Santo. É cheio do Espírito Santo? É cheio do manto? É cheio do fogo? Sim, eu sou. Então me mostre se você conjuga corretamente o pronome. É nosso e não meu. O Gustavo cantava aquele hino: teu, teu, tudo é teu. Ele cantava errado e dizia: meu, meu, tudo é meu, meu, meu. Ele falava: filho, não é meu, meu, é teu. Não, pai, é meu. Porque enquanto a gente é criança, é tudo meu. Você já viu, tentou tirar algum brinquedo das crianças? Daqui, é meu. Às vezes não é dele, é emprestado. Ele chegou na casa de alguém, pegou, ficou com ele. Bom, agora nós vamos embora. Deixa o brinquedinho. Não, por quê? É meu, é meu. Se você anda dizendo que tudo é teu, é porque você ainda é criança. A gente demonstra que cresceu quando a gente começa a fazer o que é certo, como é certo, do jeito que é certo. Veja Lucas escrevendo no capítulo 22, versos 24 ao 27. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como o que serve. Quer saber se você cresceu? Quando você considera o outro superior a você. Quando você não fica chateado se você não está à mesa, mas você celebra quando você é servo que serve à mesa. Quando os aplausos não são só para você. Tem alguém aqui? O apóstolo Paulo, ele disse, escrevendo na sua 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, acho que é o verso 28, ele diz: examine-se o homem a si mesmo. Sabe qual é o conselho dele? Que antes de você julgar o seu irmão, examine-se. O que a gente faz com esse verso? A gente examina os outros primeiro, depois a gente vê se... Paulo diz: examine-se primeiro, antes de você ir à mesa. Examine-se a si mesmo, antes de você falar. Examine-se a si mesmo. Examine-se a si mesmo. Como que eu vou saber se eu cresci? É quando o meu é seu. Claro que com as devidas proporções, respeitando as limitações do óbvio, mas aquilo que é meu é seu. Então, o que pode ser nosso? Pense nisso. E você vai poder responder se você cresceu ou não. Terceiro lugar e último, a gente mostra que cresceu ou identifica que cresceu quando a gente é guiado pelo Espírito Santo. Pessoa, entenda isso aqui, mais claro do que isso é só se eu falar duas vezes. Pessoas maduras, pessoas que cresceram, são guiadas pelo Espírito Santo. Tem uma religião que, embora eu discorde dos princípios dela,
embora eu discorde totalmente dela, eu preciso trazer algo que eles nos ensinam. Quando eles vão procurar um trabalho, eles chegam no trabalho e dizem assim: eu vim atrás de um trabalho, estou aqui disponível. Oh, que bom, tal. Mas eu preciso dizer para o senhor o seguinte: eu sou da religião tal. 3 vezes ao dia eu preciso ter o meu tempo para orar. Se vocês quiserem, eu aceito o trabalho. Não aceitam? Eu não quero o trabalho. O que nós, só entre nós aqui, não fala para ninguém, só aqui. O que a gente como crente faz? A gente vai no 007, o cara nem sabe que a gente é crente. E se o cara fala assim: escuta, mas é que tem um trabalho aqui, ó, terça-feira. Aí você lembra, terça-feira, noite, PG. Ah, pode, eu trabalho. Tem money? Money. Eu vim atrás de dinheiro. Quando eu voltar para o Paraná, eu vou congregar. Quando eu voltar para Goiânia, para Minas, se você não sabe nem se vai viver, eu não sei nem o que vai ser da minha vida nos próximos milésimos de segundo. E eu estou ainda dizendo que quando eu for, eu vou fazer o que é certo. Esse é o sinal da sua imaturidade. E aí você precisa... É que na verdade ninguém me falou que não era bom eu fazer isso. Se você ainda é como uma criança que precisam ficar com você... Você não pode fazer, viu? Não mexe aí. Ah, mas... É porque não cresceu. E quem nos avisa dentro de nós que o que podemos ou não fazer é o Espírito Santo. Eu sou guiado pelo Espírito Santo. Dentro de mim tem um Espírito que é uma pessoa que diz a mim o que eu posso e o que eu não devo fazer. Olha esse texto. E eu queria que você entendesse que Paulo está nos aconselhando no capítulo 8, o verso 14 de Romanos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos. Eu queria que você lesse. Você se anima? Aproveita que ninguém está vendo mesmo sua boca. Vamos juntos? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, não é os que jejuam, oram. Tudo isso é importante, mas Paulo está dizendo os que são guiados pelo Espírito de Deus, que permitiram que o Espírito de Deus esteja dentro deles para ser a bússola que vai nortear. Você pode aceitar esse trabalho, mas não deve. Espírito Santo, você pode dar uma voltinha? Sai um pouquinho, deixa eu tomar uma decisão aqui. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. No capítulo 5, versículo 25, Paulo aos Gálatas, ele diz o quê? Ele nos exorta, dizendo: se vivemos pelo Espírito, alguém leia comigo? Andemos também pelo Espírito. Então não se contradiga. Não ande no domingo, ou não viva, ou pelo menos não diga que vive pelo Espírito no domingo, se segunda-feira o Espírito Santo não pode andar com você. Porque aquele que diz que vive vida no Espírito, que ande também no Espírito. E aqui não é o Espírito humano, é o Espírito de Deus. Ou seja, eu não sou regido pelas minhas emoções. O Espírito que norteia o meu coração.
Ó, Jackson, você pode fazer isso, mas não é razoável, mas não é bom, mas você não deve. Você pode. A carta mais ética da Bíblia foi escrita por Paulo. E ele diz que eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Permita que o Espírito Santo seja aquele que te guia, aquele que te guarda. E o que acontece comigo quando eu sou controlado pelo Espírito Santo? Alguém diga controlado. A gente não gosta de ser controlado. Mas Paulo diz que o Espírito Santo quer que nós tenhamos a nossa vida controlada pelo Espírito Santo. O que é que vai acontecer com a gente? Palavras de Paulo. Gálatas no capítulo 5, versículo 22 e o versículo 23. Você pode ler comigo? Mas o fruto do Espírito é, leia, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Vida no Espírito. Vida no Espírito é uma pessoa que amadureceu. Uma pessoa que amadureceu, ela tem um amor que não espera nada em troca. Ela ama porque ela tem o fruto do Espírito. Ela ama. Eu não amo porque você vai me dar algo em troca. Eu simplesmente amo porque dentro de mim tem o fruto chamado amor. Eu tenho o meu ânimo longo. Longanimidade é ânimo alongado. Paciência. Não estou dizendo que nós cristãos somos todos uns... Tem dia que a gente acorda azedo. E se a tua mulher te conhece, ela já olha e fala... Você já viu que de vez em quando a esposa ou o esposo ela quer te dizer uma coisa, mas sabe que você está azedo, não quer falar nada para não piorar, ela manda recado pelos filhos? Ou ele manda recado pelos filhos? Ó, cuidado com o seu pai que ele está azedo. De vez em quando você está mal-humorado, chateado. Você não acorda todo dia paz e amor. De vez em quando você acorda. Ou você acorda com um hálito Colgate todo dia. Acorda e diz... Não. Você acorda com o hálito cansado. Já ouviu falar do hálito cansado? Agora, uma coisa é você passar o dia inteiro com o hálito cansado. Outra coisa é você ir resolver esse problema já de manhã. Resolver. Durante o dia pode ser que volte? Pode, mas eu vou resolvendo. Amanheceu, não está bem? Está chateado? Está triste? Está nervoso? Peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda. Aí você vai saber se você cresceu. Tem muita gente pensando que ser bom pregador, ser bom cantor, ser bom teólogo, ter uma igreja grande, ser um bom líder de célula, ser um bom pastor de rede, te fez crescer. Isso pode ser uma grande ilusão, porque o crescimento real é quando você olha para o espelho e vê aquela ovelha sadia, e você pode olhar e dizer: ainda que o Espírito Santo controla o meu deitar e o meu levantar. Davi falou: ainda que a palavra, antes que a palavra me venha à boca, o Senhor já conhece. Mesmo assim, Senhor, vê se há algo em mim que precisa ser resolvido e me ajuda a mudar. Fecha os teus olhos. Eu queria que você tirasse 2 minutos no
te avisar quando deu o tempo e você fizesse uma oração honesta, uma oração simples. Você pudesse dizer para Deus: Espírito de Deus, me ajuda. Eu não quero tomar decisões que me afaste da sua vontade. Eu não quero tomar decisões pela minha própria vontade. É o Senhor que me guia. Ore. Isso. Não se importe com quem está do seu lado. Eu preciso que você tenha essa oração séria. Adolescente, ore. Jovem, ore. Pai, mãe, ore. Irmão, ore. Fale com o Espírito Santo e diga: vem, Espírito Santo. Visita o meu ser. Quebra o que tem que ser quebrado. Quebranta o meu ser. Espírito, ajuda-nos, Espírito Santo. Espírito Santo, nos ajude. Agora fique de pé no seu lugar. Nós não podemos abraçar ninguém. Claro, vocês que estão em família, tudo bem, mas eu nem vou incentivá-los. Eu queria que você abraçasse a si mesmo, apertasse os seus braços, como se tivesse alguém te abraçando, e você pudesse falar com Deus: Espírito Santo, me ajude a crescer para a tua glória. Eu não quero crescer aos olhos dos homens apenas. Eu quero crescer diante dos teus olhos. Eu paro com eu paro com a procrastinação ou a autopiedade, e eu me visto de autorresponsabilidade. Espírito Santo, eu paro de justificar os meus erros, transferindo-os a outros. Eu assumo as minhas pendências e as minhas falhas e me coloco diante de ti. Senhor, eu invoco tua presença e te peço que na tarde deste domingo, nesse nosso segundo culto aqui em Londres, na Inglaterra, quantos estiverem ouvindo esta mensagem nos 4 cantos deste universo, eles possam sentir que a partir de hoje vem crescimento sobre eles, sobre a casa deles, sobre a vida deles, sobre a família deles, sobre os seus negócios, sobre sua vida emocional, sobre sua vida familiar. Não crescimento medido pelas mãos dos homens, mas crescimento medido pela palavra, pautado pela palavra. E nós nos liberamos para conjugar os pronomes de forma correta. Oramos para que assim seja. Visita ele, visita ela, para a tua glória, para o teu louvor.
em o nome de Jesus. Levante as suas mãos. Oh, adore ao Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Yes. Aleluia. Cante. Aumente a sua voz e diga em português, cante todos. Espírito vem. Diga. Quebranta o meu ser. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, quebrando o meu ser. Faz o céu descer. Espírito vem, Espírito vem, quebranta o meu ser, quebranta o meu ser. Espírito Santo vem, Espírito vem, faz o céu descer, Faz o céu descer. Eu oro para que essa semana seja uma semana incrível para você, que você possa desfrutar da presença e do relacionamento com Jesus, que no teu dia a dia você possa sentir a boa mão do Senhor. Se você puder fazer parte desse grupo de oração e de jejum,